Another thing is to understand, I'm speaking about Israeli food. Don't be confused with Jewish food, okay? And that is an important subject. Ok, let's translate that. É importante dizer que ele está falando sobre comida israelense, não comida judaica, que são duas coisas muito diferentes. As pessoas realmente confundem. Então, nós estamos falando da gastronomia do país e não da gastronomia judaica, ok? Bem-vindo, cara. Thank you for having me. My name is Michael Katz. I'm 46 years old. You want to translate? O nome dele é Michael Katz, ele tem 46 anos de idade. Many people use the first question people ask me when I go to places is how many restaurants do I have, how many cars do I have, okay, how many wives do I have, okay, and I think it's not really important how many restaurants I have or what's the size of the business. I think what I want to tell you is something a bit different. Muita gente pergunta quando o Michael começa a fazer uma apresentação, quantos restaurantes ele tem, quantos carros ele tem, quantos filhos ele tem. Mas realmente isso não é o mais importante. If you ask me what's my profession or what's my job, I will tell you that my destiny or what I've been doing all my life is I've been cooking, okay, for people in order probably to trying to make them happy, and from food you can unite people, which makes me also happy, and to get the new generation and teach them cooking, okay? So that is probably what I say is my destiny. Se alguém perguntar para ele qual que é o destino dele ou a missão dele, é cozinhar e fazer as pessoas sentirem o que ele sente, fazer as pessoas felizes no ato de cozinhar. My profession, okay, or my craft, I'm a cook. All my life I've been a cook, okay? My title depends. Now I'm a corporate chef, okay? Or I can be an executive chef, or I can be a chef of the cuisine. Depends what kind of things I do right now. E a profissão dele é chefe, mas também depende muito da situação. Ele, no momento, é um chefe corporativo, ele pode ser um chefe de cozinha ou um outro tipo de chefe. Depende muito do que está acontecendo no momento. Thanks. The most important for me is always to remember myself, and when I work with my cooks, and there's a lot of them, is to remind them that first of all, I'm a cook, and that's very important for me. Que principalmente ele é um cozinheiro, né? A profissão dele é o que ele faz, ele é um cozinheiro. The presentation of today is going to be in two parts. The first part, I prepared for you a presentation, a PowerPoint presentation. Let's hope it works, okay? That will show you a little bit what is the cooking in Israel today. A apresentação está dividida em duas partes. A primeira parte é uma apresentação em PowerPoint. Okay. The second part will be a small demonstration. I'm going to present you a dish, not a great dish, okay, not something incredible, but just a little bit to give you an idea how a chef minds work, okay, when you live in a place and how we put things on the plate when we think, okay? So I'm going to start with the presentation. Let me see if this works. Okay. So, if you noticed, I called it contemporary Israeli cooking, okay? In another way to say the cooking of Israel today. In the following slides, you're going to see how the cooking, I'm speaking about restaurants in Israel, have looked in the last 25 to 50 years, okay? And you probably will understand what I mean. Então, ele falou que ele vai conversar com vocês sobre a cozinha contemporânea em Israel e ele vai contar para vocês o que os restaurantes fazem ou estão fazendo nos últimos 15 anos em Israel. I don't think I need the laser. This is how it looked like. Nothing. There was literally nothing. Or, if you want to see, if you didn't understand this, wait. Okay? If it's not clear enough, there was literally nothing in my country. Okay? But I'm going to be a bit fair and honest. We did have few things, okay? We had probably chips and steaks. We had a lot of this kind of simple food. We had simple raviolis. That was the culinary scene in Israel about 25 years ago.
Há 25 anos atrás, o que existia na culinária israelense era isso aqui que vocês estão vendo, que é batata frita, raviolis, massas, nos últimos 25 anos. Okay? In the following slides, you're going to see how the culinary scenes, the restaurant culinary scenes in Israel looks today when it comes to magazines, chefs, and everything that's go. We have a lot of chefs now, okay? Great chefs. And I admit I made a lot of political bad friends because I couldn't put all of them, and some of them were very upset why it's only these ones. But we have a lot of chefs in Israel from all categories. O que o Michael quis mostrar aqui nesse slide anterior, com as fotos das pessoas, são alguns dos grandes chefes que surgiram em Israel, das diferentes culturas, nacionalidades, etc., dentro do país. Here you can see how restaurants look today. If you wouldn't know, you would think you would be in São Paulo, in New York, London, wherever. But this is the way it works today. Hoje, essas fotos mostram o que existe em termos de restaurantes em Israel, que não é diferente de São Paulo, Nova York, etc. Then you have the food of today in Israel, what you can see today in restaurants. Obrigada. I admit, some are my food, so I have to show off a little bit, but some are my colleagues, my friends. So basically, again, you will think that you're everywhere now in the world. Esses são os pratos que hoje se encontram na culinária israelense, na gastronomia israelense. Alguns pratos dele, mas também dos colegas dele. From street food, okay, to very high gourmet food, okay, to local market stuff. Basically, you have everything. De comida de rua até alta culinária, até... What's that? Which one? Olives. No, This one? This yeah. one? What did you say about that? Market food. Market food, comida de mercado. Muitos mercados em Israel. Another thing is to understand, I'm speaking about Israeli food. Don't be confused with Jewish food. Okay? And that is an important subject. Okay, let's translate that. É importante dizer que ele está falando sobre comida israelense, não comida judaica, que são duas coisas muito diferentes. As pessoas realmente confundem. Então, nós estamos falando da gastronomia do país e não da gastronomia judaica. Ok? Okay? Now, I will try to explain a little bit this change. Now, something to understand, the change that happened also in Israel, it's very similar to what happened in London for the last 30 years. And I would say maybe if I understand a little bit the culinary scene in São Paulo or in Brazil, something similar. Ele vai explicar a mudança que aconteceu nos últimos anos, que ele acredita que é muito parecido com o que aconteceu em Londres e talvez na culinária em São Paulo, nos últimos anos. Okay, basically, there was a big change in the way people see things in general, okay? 5 facts that I would say that change the subject. The first thing, okay, there's no more big wars, there's conflicts. You have to understand, I come from a very, very small country, okay? This country, since it was born about 68 years ago, okay, we were always surrounded by wars around us. I'm not going to get into politics, who's right, who's wrong, that's not important. But the fact was that Israel was always in constant survival situation in people's head. And what happened, I think probably the last big war we had, that means with neighboring countries, was in 1973. Okay, some people would say we had another war after that. But this is a major change in what happens. O que ele está dizendo ali é que não existem mais grandes guerras, o que existem são conflitos. Ele mora num país muito pequeno, cercado de conflitos. Ele não vai entrar numa questão política, mas é importante mencionar. Até os 6, 7 anos de idade, ele foi cercado por guerras. Mas hoje o que se vê são muito mais pequenos conflitos do que realmente uma guerra.
The second thing, I don't know how much you know Jewish families, but in Jewish families, if you're not a doctor or a lawyer, okay, there's problems in the families. But what has changed, young generation start saying, well, there's other profession than being a doctor and a lawyer, and they start having the courage to learn cooking. For example, myself, okay, when I went to learn cooking, people asked if there's problem in the family. Não sei se vocês conhecem muito a cultura judaica, é um pouco parecida com a cultura americana, mas toda a família judaica quer ter um filho ou médico ou advogado. Isso é um conflito grande nas famílias judaicas, principalmente nas gerações anteriores. Mas hoje os jovens eles estão procurando outras profissões que não essas duas que a gente mencionou, como ele que procurou ser chefe de cozinha. I think that was correct. Another thing was people that imports food to Israel, importers start to look for other ways to make money, okay? So they start importing products that were never known in Israel. For example, balsamic vinegar. We never had balsamic vinegar 15 years ago, etc. O que ele disse é que para realmente rentabilizar, as pessoas ganharem mais dinheiro, começaram a importar produtos para Israel, assim como todo lugar do mundo. O mundo se abriu. Por exemplo, vinagre balsâmico foi importado para Israel nos últimos tempos. Another thing is, we said before, people were always surrounded with the worries about survival. Suddenly they have a bit more time, they're a bit more relaxed, so people start to travel around the world, okay, including not always close countries, but anywhere. So they start seeing other restaurants, other ideas, and they want the same inside a house. Bom, no sentido geral, o que ele disse é que os israelenses começaram a se abrir para fora, viajar para fora, não só próximo deles, mas globalmente, né? Conhecer outras culturas em vários lugares do mundo. And the last thing is the new generation of chefs that are very curious and want to see other things. So they start living in the country and studying culinary school outside of Israel. A nova geração começou a sair para estudar, não só Israel, mas fora de Israel também. So what is Israeli cooking? I don't know if you know the word, but it's a big, big, big mishmash of everything, okay? It's a big mess, okay? I'll give you an example. Israel, I said it's a small country that started 10 years, about 60 years ago. So people came from different countries all over the world. O que é, então, a culinária israelense? Culinária israelense é uma grande mistura. Ele mencionou uma palavra em hebraico, que é mishmash, que tem um senso, né? Parece realmente a palavra mistura, de muitas culturas, porque, na verdade, trouxeram seus hábitos culinários de vários lugares do mundo pela imigração. Israel é um país muito novo, né? Então, ele recebeu imigrantes do mundo todo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que trouxeram seus hábitos alimentares para o país, e isso se misturou e se transformou na culinária israelense. So basically in the last 100 years, okay, and especially after the Second World War, you have Jews immigrants coming from Arab countries, you have Jews immigrants coming from the West, Jews immigrants coming from the East, okay, so imagine how many different cultures you're starting to have in Israel. On top of that, you have the local population of Jews that lived there before. You have the local Palestinian population that lives in Israel. And on top of that, you have all the Arab countries that live around. And they all influenced Israeli cooking. Então, explicando a mistura, o mishmash que ele falou, o que aconteceu? Os imigrantes judeus que vieram de várias partes do mundo, da Europa Oriental, da Europa Ocidental, encontraram pessoas já morando em Israel, judeus que já moravam lá. On top of that, né? Além disso, os palestinos que já moravam lá e mais os vizinhos. Tudo isso influenciou a culinária e fez essa mistura toda que ele está mencionando. Now, how does a restaurant really look? Imagine most of the chefs, they come from different culture, okay? It can come from an Arab family, it can come from a Jewish from the west side of the world, a Jewish from the eastern. So the first thing he does, he's bring his own input from his home. And then he has adapted himself to the products and a lot of things that he sees around. Okay, I would say today in Israel, the most influent kitchen we have actually is the Arab kitchen that influenced most of us chefs in our country. Essa mistura toda de todos esses países
principalmente da Europa Oriental, da Europa Ocidental, essa imigração toda, influenciou essa nova geração de chefes que hoje trabalham em Israel. So, Vocês me ajudam, vai. another thing I like to address is, if you think of it, and the way one of the reasons I love the kitchen, especially in my country, okay, if you look at it, the plate is probably the most wonderful arena for people to unite, okay, and to live in perfect harmony, almost perfect harmony, okay? Because if you look on the plate, and that's an example I'm going to give also today, okay, you have so many cultures on the plate, okay? It's the first time probably Jews from Arab countries get along with Jews from the West, okay, and Jews from that come from Russia, okay, get along with the Jews that came from Arab countries, and then on top of that, you get Palestinian dishes getting along with Israeli dishes on the plate, which is absolutely perfect, okay? So that's one of the reasons I love the kitchen. But it doesn't take only place in the plate, it takes also place in the kitchen. I took this picture to show you wonderful things that you can understand things. At this time, yes, this is Bono. I wanted to show off, okay? At this time, this guy, we had 5 restaurants. This guy is an Arab Palestinian. He was the head chef of one of the restaurants. É que um prato consegue unir muitas culturas dentro de um só prato. Culinária ou comida que vem da Europa Oriental, da Europa Ocidental, culinária palestina, culinária árabe, tudo dentro de um só prato. E isso consegue unir a cultura dos povos. Isso está ajudando a unir a cultura dos povos. Tell me once again what you say about that picture with the guy over there. Yes. Yeah. What did you want to say? Yes. Again, tell again. Repeat what you Okay, said. what I say, here I want to show the harmony in the kitchens in Israel. Okay? Ele quer mostrar a harmonia da cozinha em Israel. For example, in this picture, Nessa foto, you see on the right, a gente vê na direita one of my chefs. dos chefes dele. He was the highest paid. Ele é o cara que é melhor pago, He was in charge of the biggest restaurant. é o encarregado do maior restaurante. Most of his teams was Jewish Israelis. E a maior parte do seu time é judeu israelense. Israelense. And he was an Arab Palestinian. Aí ele é um árabe palestino, ou seja, está sobre ele o comando dessa turma toda. O que ele quis dizer é que dentro do Here time in this dele... picture, for example, you see an example of a dish. The sauce is completely Arab Moroccan. Que nesse prato, por exemplo, o molho é completamente árabe marroquino. And the dish itself is Western Europe. E o prato por si só é da Europa ocidental. É isso aí. And it was quite okay. E fica muito bom. The next 20 minutes, I'm going to do a very quick demonstration, okay? And I'm going to explain to you why I chose this dish. Ele vai fazer uma rápida demonstração da cozinha e vai explicar por que escolher esse prato. One of the reasons, my background and my formation is Belgian. I was in Belgium for 5 years learning. A formação dele básica é da Bélgica. Ele esteve na Bélgica por 5 anos. 5 anos. And one of the most common dishes there is croquettes. I love croquettes. Ele ama croquetes porque é um dos pratos mais tradicionais da Bélgica. So I took the croquettes and I added a lot of ingredients, which once I'm going to make it, I will explain you the ingredients. E ele pegou o croquete e recheou com um monte de ingredientes que ele vai explicar para vocês o que são esses ingredientes. I assume that a lot of you here are professional cooks or know cooking. Ele assume que todo mundo aqui sabe como cozinhar ou é profissional. So I'm not going to go to every details of the recipe because it's not interesting. Ele não vai nos detalhes da receita. But one thing, when I teach recipes, I'm not interested of teaching recipes. I'm interested in teaching things that will give you ideas how to do other things, and this is a great example. Quando ele ensina a cozinha, ele não vai no detalhe, não é importante aquilo que ele está falando, mas é a técnica ou a ideia para você utilizar isso e se inspirar em outros momentos. Ready? Okay. Yes. So basically the dish I'm going to present, like I said, it's a croquette. In order to make the croquette very mine and very Israeli, I decided to add
cauliflower because we love cauliflower that is oven cooked with olive oil in the. Tá. Então é o croquete. Para transformar esse croquete numa coisa muito dele, ele está colocando couve-flor. Couve-flor é alguma coisa que ele gosta muito. Para ele transformar o croquete numa coisa muito dele e muito israelense, ele resolveu colocar couve-flor, porque couve-flor é um ingrediente que se usa muito na culinária israelense. Now, the croquette is a very basic recipe, okay? Croquete So é uma simple, receita muito básica. okay? Butter, flour, okay? Wait. Manteiga, farinha. Probably you know it's called a roux, okay? Pro- Very, very, very simple. And to this, I add a liquid. Which liquid am I adding in the classic recipes? It's milk. Ele vai misturar leite também, que é uma receita muito básica. Okay? But look how I think. Today it's milk. Tomorrow it can Você vai be translate pra- beer. Tomorrow it can be chicken stock. It can be meat stock. Works perfectly. Agora está botando leite para fazer tipo molho branco. Ele está fazendo um roux, ele fez um roux, agora está acrescentando o leite para fazer o bechamel. So basically what I did here, I had the flour. I added the milk. Okay? Ele And this colocou will farinha, leite. leche. And now I'm going to add, okay, I'm going to let it boil. Once it boils, it fixes. You're getting tasted now. I hope it's okay because we had a lot of technical problems with that, but you can give an idea. Okay? While it boils, I'm going to tell you what you're having there. Tá fervendo. Like I said, as a chef, okay, that things local, first of all, I bring my own culture from my house, from my fathers, from whatever it Como comes. chefe, ele traz a própria cultura da casa dele, dos pais dele. Secondly, I'm putting the local Israeli input. Depois ele vai colocar o toque israelense. Here, I made a jam. Aí The ele jam fez uma geleia. is made of cherry tomatoes. É feita de tomate cereja. Why? Because quê? cherry tomatoes, I don't know if you know, was really invented in Israel. Por que ele fez de tomate cereja? Não sei se todo mundo sabe, mas tomate cereja foi realmente inventado em Israel. Secondly, I added chili. Why? Because in Israel, the Arab population loves a lot to work with chili. So I loved it as well, and I put chili. Bom, depois ele colocou chili, porque também é um ingrediente muito usado na culinária israelense. Third, I put Muito espaço. rosemary. Why? Because there's everywhere rosemary in the street, literally growing. O que é rosmarim? Rosmarim. Rosemary. Alecrim. Rosemary? Alecrim. Yeah, that's the one. Okay. Okay? So this is the way I was thinking. I'm taking a local, my own recipe, my own traditional thing from home or from school, recipe I love. I'm adding it, product from local. O pensamento dele, a ordem de pensamento dele é primeiro colocar suas próprias referências da casa dele, depois as referências locais do país dele In e the assim fridge, bring the transformar numa pockets. receita. Okay? So simple to understand the way we chef thinks. Okay? We take something and we adapt to the local things. Here's another interesting thing. Okay? One of the reasons I like working very much with croquettes because I discovered that in the last 25 years, whatever I do, if I do very modern cuisine and if I do old cuisine, people like to go back to basic. People love to, o que ele diz é que as pessoas, assim, nos últimos 25 anos, não importa o tipo de cozinha, as pessoas gostam de cozinhar e de comer coisas básicas. Okay? Cada vez So mais a I'm comida not going to do show you the whole process because Comfort this food. takes time. But basically, I have here the masa. Okay? The masa, once it boils, it starts to congeal. It starts to bind. Okay? One of the reasons because there's flour, and the flour, as you know, has, who knows what it has? Why does it bind? You know why? O molho branco encorpa. Okay. Basically, flour, once it starts to boil and to cook, okay, Começa a ferver. yeah, it releases, it releases the gluten, okay, and Começa a you all fazer a know rede it, de when you make a glúten. massa, you know when you put the water, okay, things starts to bind, okay, and this will become like a thickening agent. If I Become, can, what? it become thicker.
Ok, vai incorporando. O glúten, na verdade, vai sendo formado e vai encorpando, vai evaporando a água, ele vai encorpando. So now it starts to boil, okay? I don't know if you see it in the camera, but the minute it starts to boil, and that's very important when you make this kind of recipe, it starts to bind. Okay? Yeah. Good. In the meantime, not to keep a long time, I'm going to show you other things that I was thinking to put into my dish. Okay? Enquanto isso, ele vai fazendo outras coisas para colocar no prato. A dish has to be balanced. Okay, we all know that balance is in flavors. Okay, balance is in texture. So here I'm going to have a deep fried. Of course, inside it's very mushy, it's very nice and fresh, but in the end of the day, it's deep fried. So I would like to balance it. How can I balance things? I can balance with a sauce. Okay. Sorry. O prato tem que ser balanceado, e para This is ser the balanceado ele precisa ter outros elementos. Um elemento que ele está apresentando é o que vai ser fervido em água, em deep fried, vai ser muito frito em imersão em óleo, né? Imersão em óleo. O que é isso aqui? É o croquete, vai ser imerso em óleo. Ok, que mais? Okay. Secondly, I would like to balance it also with a salad, okay? Because everything too much, it will be too heavy. Ele quer balançar com uma salada para não ficar muito pesado, para quebrar um pouco a gordura da fritura. O pecado ficar só a metade. O pecado fica menor, né? Olha o nosso tamanho. Now, one of the interesting thing is when I like to teach young students, okay, I always tell them, listen, why do most of the people love hamburger? And they tell me, it's cheap, it's fattening. Quando ele vai ensinar jovens estudantes, ele pergunta por que as pessoas gostam de hambúrguer? Porque é barato, é rápido, ou cheap, happy, fattening. happy, And I tell them, no. Não é por conta Okay, disso. not at all. Okay? Não por conta disso. The hamburger for me, or the sandwich, whatever sandwich you like, okay, or most of the fast food you're going to look, or most of the street food is very, very balanced into groups. A maioria das comidas do fast food, do street food, na verdade, são balanceadas em dois grupos. Okay? And as a chef, even after 25 years, I always remember that. E depois de chefe de 25 anos, ele sempre lembra disso. If you take the hamburger, for example, Se você tirar o hambúrguer, por exemplo, okay, first I'll do it quite fast. You bite into a soft bread, okay? Then you bite into a crispy layers of vegetables. Okay? você coloca um pão macio, pensa nas camadas, um pão macio, um crispy, uma alface crocante. Then you bite to a sauce that go in your Depois mouth. um molho que se solta, que se espalha todo na boca. And then you bite into the meat. E aí você chega na carne. Okay? Now when you think of it, okay, most of us will love this kind of harmony of textures. Okay? We can't argue about that. A gente gosta, o que a gente gosta na verdade no hambúrguer? Que é a harmonia de tudo isso. É essa mordida de tudo que tem junto no mesma coisa. But here is the more interesting part. Mas a parte mais interessante da coisa, And usually I ask the crowd, but this is not the moment. Which flavors do we have there? ele normalmente pergunta para a plateia, mas não é o caso aqui. Quais são os sabores que você encontra lá dentro? First of all, of course, we have salt. Okay, it's in the meat. O primeiro é o sal. Secondly, we have the sweetness. Usually it's in the ketchup or Você tomato. tem a doçura do ketchup ou dos molhos. Something maybe you never thought about, but we have bitter. We have amargo. Isso, nós temos também o amargo, It's in the lettuce. que vem das folhas, que é exatamente da alface. Okay. Then we said sweet, we said salt, we have amargo. We have pickles, which is usually Você tem the os pickles. pickles, Okay. acid, não? Acid, sorry, acid. Que é And the last ácido. thing, and the last thing we have, it sounds very trendy. You know, chefs like to speak. I like umami, okay? But we have also the flavors in the meat, which we like to describe today as umami. I'm not going to get into that. Então, e aí tem ainda o umami, que é uma coisa que é o sexto sabor, é uma coisa que os chefes falam muito, que está muito envolvido na carne, que está muito na carne. And tomato. E no tomato. So
we did a lot of study case. Me, my young chefs, and everybody. We start taking dishes and we start looking at the most famous dishes named by any chef you want, and we discovered it's always the same game. Okay? E isso é interessante, ele fez com a equipe dele, comparou todos os famosos pratos do mundo e todos têm exatamente a mesma estrutura de sabores. Okay? The same with my dish today. E o Okay? mesmo com o seu prato de hoje. It's crispy from outside, soft from the inside. É o crispy, é o crocante pelo lado de fora, é macio pelo lado de dentro, It has sweetness from the jam. tem sabor, tem a doçura da geleia, It has amargo, bitterness tem o amargo deep fried rosemary. do alecrim que ele vai Okay. deep fry, frito. It has acidity from wonderful spice, which is called sumac, which is something we use a lot in Israel. Tem o sumac. Sumac é um Sumac. tempero. Sumac tempero israelense. israelense. Exatamente. He wants to explain what it is? Yes. What the flavor is acid. It's acid. Acid. It's yes. acid, okay. Esse é o ácido que ele traz ao prato. Salt and pepper, of course. Okay. Sal e pimenta, claro. And then I said I'm missing the salad part. Okay, so E na parte da salada, so for the salad, what I'm taking is something very, very, very Israeli, cilantro. uma coisa muito israelense, que é o coentro. And Brazilian also. Of course, I forgot. Don't take it coentro. personally, yeah? Okay. So I make a small salad made with my sumac Com sumac, ele está colocando sumac, o coentro com sumac. and my and the things here. Usually I let it sit for some time, and the sumac takes the water from the onion, so I don't need to add any seasoning. Ele deixa descansar um pouquinho para que o sumac puxa a cebola, né? Aí um pouco da água da Para cortar. Let's pra go quê? now Água back da 1 cebola. second Água to da my cebola. mix. As you noticed, the mix starting to mix. And this is where you can enjoy it at home. If you understand this process, from now on, whatever you add to it will give you a very nice croquette. So in my case, I'm adding now the cheese. Agora você coloca o queijo. Não, fala aqui. O molho branco encorpa, ele coloca o queijo. Isso. Já muda de nome, já não é bechamel mais, já é molho morné, né? Remember I told you about the cauliflower that we love to roast in Israel? So I have the cauliflower. A couve-flor couve-flor que eles assada tanto ou amam. tostada, Tostada. para dar o tostado. I'm not adding salt and pepper. You trust me that I do that all the time. Okay? O sal Então, e pimenta ele já colocou. And here I'm adding chopped parsley because chopped parsley and cauliflower goes salsa. together. Salsa. Okay? Salsinha. Parsley, yeah? Chef, you can start frying just on. So if you noticed, I'm getting here a mix. Once the mix cools down, it becomes solid. Okay? Quando Now, esfria, ele fica Quando ele esfria, ele fica sólido, o croquete. I think I cannot recall any chef in the world that doesn't make a croquette this version or one version. And I think even El Bulli, I looked at their books, they have huge amount of different croquettes with different techniques, more modern. I'm old-fashioned. Ele é da velha escola, ele gosta do croquete como é feito dessa forma. Ele sabe que muitos outros fazem croquete de outra forma, mas ele é da velha escola. So once you understood this, you can let it set, cut it into cubes, pipe it, whatever you want. I just cut it into a big chunk, which Guillermo is going to fry. So if it's nice, I did it. If it burns, his fault. Você pode fazer normalmente em cubos, cortar o croquete em cubos e fazer menores, mas ele vai fazer um grande pedaço, né? E a culpa, se tiver não ou bom, vai ser do assistente dele. Good. Ok. It takes about 1 or 2 minutes. Vai levar 1 a 2 minutos. And then we're going to make the presentation. Me personally, Temperatura when de I 180 present graus. something, okay, on a plate, I like to force the client. I don't like to teach people how to eat, but I do like, if I do something on the plate, to give them the whole experience. So I don't tend to put things apart. That's my way of cooking. Ele gosta de, na apresentação, ele quer fazer uma experiência completa. E ele não gosta de fazer as coisas separadas. I will try to make the best that he eats from everything in one go. Ele quer fazer de um jeito que você consiga comer tudo no único bocado.
A montagem dele não é coisa Só que separada. ele deu uma empanada lá que ele não falou, essa empanada. Ele sem empanado. Não, ele falou. Falou. Thank you. Falou. Eu acho que eu não falei. Eu não falei. Now I'm going to show you something that you maybe not like, but trust me. Uma coisa que talvez vocês não gostem, mas acredite. People tell me that deep fried is not healthy for you because As pessoas a lot of falam oil. que a fritura But if you fry it profunda at the não é right- boa para as pessoas. Okay, Mas but if you fry at right temperature, se você okay, frita na oil temperatura doesn't certa, absorb. 180 All the oil graus, here 185 is graus. from his spoon. sim, o óleo que tem é da espuma, é da Ok. espumadeira. Which I told you the way it is. Okay? Ele vai colocar Okay? Which I will put here. I will take the salad, okay? And I'll Ele put vai very, colocar a very simple salada. on top, okay? Nossa, deve ser bom isso. And I will clean the plate. Simple as that, okay? I E é force isso. everybody to it, and that's it. I hope you enjoyed it. E é and isso. thank you very much Espero for que coming. vocês tenham gostado. Thank you. Thank you very much. Mas, Michael, pessoal, mais uma salva de palmas para Michael. Michael Katz. Thank you very much. Thank you. Michael, tell me one thing. You said that deep fry is healthy. No, don't get me on that. Don't get me on that. You know, Because é a minha salvação se ele falasse if isso. I will say that, people will hang me here. Não. The thing is this, okay? If you take, for example, if you take this dish and you put it in the oven, okay, Se você pegar isso e colocar no forno, okay, and you fry it in the same temperature, e se você fritar na mesma the difference in the temperatura, fat is almost zero. a diferença é muito pequena. Então, você pode também fritar então no forno. You can fry it on the oven also. Exactly. But the thing is, a lot of people are not so professional at home, and As usually pessoas não são tão profissionais em casa they're so scared of fat, e eles são tão preocupados com a gordura. so they put very little in the pan. Aí eles põem pouca Okay. gordura Yeah. And then it starts to burn, so they put more oil. Aí eles colocam mais óleo em cima. Então eles, na verdade, vai se adicionando óleo. So the thing doesn't touch the pan. E é isso. E aí a carne não toca na panela. So they add cold oil, Aí eles colocam óleo frio. and cold oil absorbs. E o óleo frio absorve. O óleo quente não absorve. O óleo frio absorve. And that's where the problem starts. Just know your techniques and É só things are técnica. simple. Okay? Thank you. Thank Thank you for you, having Michael. me. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bom, pessoal.